Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Felipe André Oficial. Hoje a gente vai estar dando uma olhadinha aqui, ó, canalzinho deles, né? É a propaganda oficial da nova ordem, entendeu? É a galera que realmente. Só você parar para analisar 2 minutos. Você tem grana suficiente para fazer um documentário nesse sentido? Quem é que está investindo nisso, hein? Só para você começar já a refletir antes de você me atacar aqui nos comentários, beleza? Só pensa 2 minutos. Tu tem dinheiro realmente para fazer um negócio desse? Criar um conteúdo e tal. E ter uma TV para transmitir esse conteúdo. Ter profissionais, tudo. Ah, que preço será que eles estão pagando para te dar essa informação? E para que será que eles estão te dando essa informação, beleza? Mas antes de começar o nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Pô, ó, vocês têm que começar a se inscrever, compartilhar, comentar, entendeu? Tô aguardando vocês aí. Sugestão pra porra do canal. Vocês também não ajudam. Vocês têm que me ajudar a te ajudar. Quer rir, meu filho? Tem que fazer rir, porra. Vambora pro vídeo. De junho de 2017. Menlo Park, Califórnia. No Laboratório de Pesquisas de Inteligência Artificial do Facebook, um experimento é conduzido para ver o que acontece quando dois chatbots, programas que usam o aprendizado de máquinas para se comunicar inteligentemente com humanos online, conversam uns com os outros. Ó, chatbot, um conversando com um chatbot. Inteligência artificial realmente é uma zona cinzenta. Mas eu não acredito que seja exatamente isso. Eu acho que isso é mais uma, vamos dizer, algum tipo de falha, algum tipo de... Porque eu não creio que seja exatamente isso que estão contando pra gente. Mas vai lá. Apenas minutos de experimento, e os chatbots começam a se comportar de forma inesperada, interagindo em um modo que os programadores não podem entender. Eles criaram uma própria linguagem para eles se comunicarem, né? Isso é óbvio. O ser humano, na minha época de infância, tinha a linguagem do P, né? Nunca entendi muito bem como é que era isso, mas eu usava essa linguagem quando você queria falar em código com outra pessoa. Falar em código sempre foi uma das razões que a sociedade usou, né? E principalmente a galera da Alemanha, né? Você entendeu, né? O cara do bigode. Ele usava uma máquina que era impossível de quebrar a criptografia. Tem um filme muito bom do Russell Crowe, que ele é um matemático que tenta ficar pegando essas mensagens subliminares. Maneiríssimo filme, inclusive. Os desenvolvedores não compreendiam o que eles diziam um ao outro, mas começaram a encontrar padrões no que estavam fazendo. E assim eles presumiram que tinham criado a Ó, professora de Cambridge, PhD, tá? sua própria linguagem. Pouca merda não, vaso cheio. Durante o experimento, os engenheiros descobriram que, sem que seus supervisores humanos soubessem, os programas tinham criado uma nova linguagem para se comunicarem uns com os outros em segredo. Viu? A linguagem mudou. É, como eu falei, linguagem neutra, linguagem do P, sempre teve esses negócios na humanidade. Entendeu? Os cientistas do Facebook não disseram aos computadores que eles não podiam desenvolver sua própria linguagem. E foi isso que eles fizeram. Mas isso assustou tanto o Facebook que eles pararam o experimento. Porque não queriam que esses computadores criassem sua própria linguagem e conversassem uns com os outros. E dali em diante eles disseram aos computadores que eles tinham que se comunicar em inglês. É. Por aí você vê que de inteligência não teve muita. Simplesmente só houve um comportamento onde que a máquina mensurou que a conversa sendo feita como os moldes não foram determinados, ela achou que ela iria ser mais eficiente comunicando de um outro jeito. Entendeu? Isso não tem nada de... Por isso que eu falo, não é tão inteligente. Porque o ser humano mesmo, com 2 neurônios, ele fez a linguagem do P, o outro fez uma outra linguagem lá para poder falar na Alemanha, na época da guerra. Então, todo mundo sempre teve esse negócio, entendeu? Aí as máquinas estavam falando numa linguagem que os programadores não estavam entendendo. Ela simplesmente só achou que era mais eficiente e fez. Essa é uma coisa assustadora que aconteceu. Essencialmente, se dois computadores de inteligência artificial podem iniciar a se comunicar uns com os outros, aparentemente, eles desenvolverão sua própria linguagem.
Não, o problema não é nem desenvolver a própria linguagem, se eles já desenvolveram. O negócio é, quando eles deram o Shadow Ban na máquina, que desligaram ela, eles reprogramaram a máquina, ou seja, desligaram, acabou a memória daquela, tudo conhecimento que estava ali, foi mandado embora, eles tiveram que reescrever a linha do código e agora eles programaram para botar no idioma inglês a conversa. Ok, 10. Mas a máquina pode realmente se auto-reprogramar e falar, não, a partir de um momento, para me ser mais eficiente, eu quero programar tal coisa. Porque o que vai limitar ela, porque ela já sabe o código-fonte, sabe tudo. Uma linguagem secreta que somente eles podem entender. Mas se pensarmos sobre isso, é somente o início. É como abrir a caixa de Pandora, só um pouquinho para ver dentro. E se já mostraram sinais de trapacear com 2 chatbots no Facebook, quais seriam as implicações se esse tipo de tecnologia estiver em toda parte, em todos os setores da nossa sociedade? Já está no ocidente firme, todo mundo hoje em dia já trabalha com chat GPT, inteligência artificial. Se você não está trabalhando com isso, meu amigo, desculpa, tu está no local errado. E outra, se você não está aqui na internet, desculpa, também está no lugar errado. Você tem que vir para a internet urgentemente. Porque é aqui que vai ser o futuro da sociedade. Só você vê todos os filmes, séries, falam exatamente isso. Entendeu? Porque é a tendência. Entendeu? Conteúdo, internet e por aí vai. Por isso que eu acho que a inteligência artificial, de inteligente mesmo, não tem muita coisa, entendeu? É um programa que ele vai responder ali e tudo mais. Mas agora, chegar ao ponto de... Eu acho que nós vamos se unir às máquinas. Nosso cérebro se conectar, tem um Neuralink, tem braço biônico, tem perna biônica, vai ter coração, vai ter pulmão. Só você pesquisar na internet já tem algumas coisas dessas já tem até sendo vendidas e tal. Entendeu? Então a gente vai ir se fundindo. Tá lá na profecia de Daniel que o barro, que é o corpo humano, vai se misturar com o ferro, que é as máquinas. Para, né, termos uma nova sociedade. Em 2018, o número de celulares ativos já ultrapassou o número de seres humanos no planeta. Tem gente que, por exemplo, no caso aqui eu tenho um computador, telefone, todo mundo no caso tem telefone, todo mundo tem. Então, no mínimo tem que ter 8 bits de telefone aí no mundo aí. Brabo. Uma estimativa de 8 bilhões em uso ativo. E virtualmente todos esses aparelhos, juntos a quase 2 bilhões de computadores, estão conectados à internet. Dado ao alcance e ao volume de uso, e com a crescente rede de computadores constantemente se comunicando uns com os outros, é possível que a humanidade tenha já criado um tipo de cérebro imenso. Uma inteligência artificial que está assumindo uma identidade toda sua? Não. Não porque, no caso, a inteligência artificial, ela acessa dados e volta com essas informações para você. Entendeu? 16 de junho. Raciocinidade e capacidade de raciocínio já não fica nesse experimento. Eles estão passando isso porque eles querem mostrar que eles vão ter um monitoramento mais abrangente, né? E fazendo você já se conectar com isso. Não creio que a gente vai ter uma batalha contra as máquinas ou qualquer coisa nesse sentido. Não, é mais fácil a gente se unir às máquinas. É assim que vai acontecer. Entendeu? É mais fácil até para as máquinas sobreviver porque elas consomem muita energia. E já disse lá no filme Matrix, é só unir a gente às máquinas. Eles vão ter energia. E a gente vai precisar das máquinas para ter acesso a conhecimento, aumentar a capacidade cerebral, energia e frequência, tudo isso aí, entendeu? Mas só que segundo o livro antigo, essa vai ser a nossa queda, né? E tal. Vai ser daí que a gente vai cair. Porque a outra vez que a gente caiu foi justamente dominando frequência e energia, né? Mas isso é para um outro vídeo, beleza? Ó, se inscreve aí, me dá essa moral. Tô vendo aí, a visualização tá crescendo, mas vocês não estão, pô, se inscrevendo no bagulho. Pô, dá essa moral aí. Se inscreve aí, valeu? Até o próximo vídeo.